muitas vezes nós não estamos preocupados como um país funciona. A gente quer tanto sair e não, ai, meu sonho, eu quero muito ir para a Holanda, porque Europa, enfim. E a gente esquece da pesquisa, a gente esquece que tem um idioma a ser aprendido, da burocracia que existe no país para se tornar legal, por exemplo, com documentação. É, e o que a gente pensa? Não, vamos pesquisar e a gente pesquisa só o Instagram, só o Twitter, só redes sociais e o que a gente encontra? Encontra um lado bonito, muitas vezes, que não é, e não estamos prontos para escutar o lado mais difícil, mais desafiador que existe. Então, para mim, eu acho que o idioma vem como primeiro e, às vezes, a falta de realmente pesquisa profunda, planejamento na vida da pessoa. Hoje eu vou conversar com ela, que é comissária de bordo, consultora de recrutamento e imigrante há 32 anos. Bem-vinda, Juliana. Oi. Juliana, que já morou em vários países aqui na Europa, né, Juliana? Conta um pouquinho, assim, primeiro, o que te motivou a sair do Brasil? No caso, como eu era criança, quem me motivou foram os meus pais, né? Eu era bem criança, então a família do meu pai, como portuguesa, acabou que teve um impacto muito grande nessa mudança. Então, nós viemos para Portugal, e em Portugal eu cresci, tive a minha vida em Portugal. Acredito que na altura da decisão, os meus pais queriam uma vida melhor para nós, para mim, para meu irmão, e deu certo nesse ponto de vista. A gente teve oportunidades, a gente cresceu como esperado pelos pais. E, entretanto, a minha vida também foi se desenvolvendo e de Portugal eu fui morar para a Espanha. Já fui contratada como comissária de bordo, então comecei a minha vida na Espanha. Entretanto, me desenvolvi mais e vim parar aqui na Holanda, depois de uns 3 anos na Espanha. E estou aqui na Holanda há 7 anos. Tive uma passagem também de uns 2 anos na Alemanha. E, enfim, acho que o que motivou no fundo as minhas mudanças foi sempre progresso, né? Foi sempre as condições que os países estavam oferecendo. E como comissário, você quando começa não escolhe para onde vai, mas deu certo para mim e deu certo o lugar onde eu estava. Então, por esse ponto de vista, foi sempre progresso e mudança de lugar também. Eu geralmente aqui converso com pessoas que, na verdade, elas são as primeiras gerações de imigrantes, assim. Elas resolveram sair muitas das vezes. No seu caso, você é a segunda geração que está fora do É, país, porque os seus pais saíram. Você tinha quantos anos quando você foi para Portugal? isso é bem interessante, porque eu acho que se fosse uma coisa bem literal, eu acho que até sou a terceira geração, porque os meus avós portugueses, eles foram imigrantes no Brasil. E por causa disso, a família já tinha experiências. Meus avós foram de navio de Portugal para o Brasil. Meu pai nasceu lá. Aliás, meu pai foi para o Brasil. Aliás, meu pai nasceu no Brasil, viveu lá aos 7 anos, a infância dele, e depois voltou para Portugal. O meu foi assim também. Eu nasci no Brasil e com 7 anos eu vim para Portugal. Então, assim, acho que é uma terceira geração, porque o meu pai já tinha esse espírito de imigrante e meu pai cresceu em Portugal depois, quando eles voltaram normalmente, e ficou num vai e volta. Assim que ele cresceu, ficou num vai e volta entre Brasil e Portugal, até que um dia se tornou definitivo. Então, é uma família que se acostuma com mudança, que se acostuma com lugares diferentes, com casas diferentes, pessoas diferentes, mesmo que o idioma seja o mesmo, Brasil e Portugal, acaba que sempre vai ter algo diferente nessas mudanças. Então, eu acho que já vem tanto de família que, para mim, qualquer mudança é aceite de bom tom. Claro que você cansa, mas é aceite de bom tom. Você tem família no Brasil ainda? Sim, meu pai continua, os meus pais são divorciados. Então, o meu pai agora mora no sul do Brasil com o meu irmão, em Chapecó, e a família da minha mãe está em Belo Horizonte, que é de onde eu sou.
E então a família continua no Brasil e a família do meu pai em Portugal. Então, assim, estão trocados, mas continua com a família no Brasil, normal, como muita gente ainda tem, né? O que motiva, por exemplo, você já estava na Europa, o que te motivou a ir, por exemplo, para a Espanha, assim? Bom, como eu falei, no caso, quando você, no caso, para quem deseja ser comissário, especialmente na Europa, uma das características que a maior parte das empresas aéreas tem é uma base para onde você vai ser deslocado, né? Ou seja, a empresa te coloca lá e você geralmente também não pode escolher essa cidade. O que a empresa fez na altura do recrutamento foi pedir 3 opções de onde eu gostaria de ficar. E, de fato, eles podem ter em consideração de acordo com as necessidades de cada lugar ou não ter tanto em consideração. Acontece bastante. No meu caso, eu coloquei Espanha, Portugal e Grécia, e Espanha foi a minha primeira opção. E fui e realmente fui colocada em Espanha, numa cidade perto de Barcelona. O que me motivou no caso foi o trabalho que me mandou para lá. Mas não vou negar que eu tive muita sorte com a cidade que eu fiquei, uma cidade bem pequena, tranquila, com aquilo que eu necessitava para o momento que eu estava vivendo. Então, assim, se eu tivesse que mudar, porque até então, quando eu estava em Portugal, eu não tinha grandes pretensões de sair de Portugal. A aviação também surgiu como uma possibilidade, como eu falei no início, de procura, de progresso, de ir além do que aquilo que eu estava tendo. Então, o país, já em 2000, que eu me mudei em 2012, em 2012 o país já não oferecia condições favoráveis à permanência no país, por causa de salário mínimo e tudo mais. E aí começou eu pensar, bom, eu preciso de mais também, eu preciso de melhorar a minha vida. Não só o salário, mas também sair de onde eu estava. A minha vida tinha me formado, eu estava sem trabalho, então as coisas precisavam sair não da lama, mas talvez da calmaria, eu acho que essa é a palavra. Estava muito calma, eu precisava de mais na minha vida. Então, foi assim que eu fui parar em Espanha, porque a empresa me colocou lá e eu fiquei por gosto também. A empresa me dava a possibilidade, você pode pedir transferência para cá, para lá, enfim. E engraçado que as minhas transferências, inicialmente, eu pedia para a Espanha mesmo. Então, eu só pedia para mudar de uma cidade para outra, por quê? Porque eu gostava do país, eu gostava do idioma, eu gostava das condições que me apresentavam. Então, para mim, o que me motivava era o mesmo tipo de cultura e a forma como as pessoas se interagiam entre elas, como eu estava vivendo lá. Então, para mim, a motivação de ficar lá foi também essa. Não foi só exclusivo do trabalho, mas foi o gosto que eu ganhei pelo país, né? Geralmente, quando uma pessoa sai, principalmente do Brasil, e vem para algum outro país na Europa ou na América do Norte ou para qualquer outro país que a cultura seja muito diferente, ela sempre tem um choque ali, às vezes da língua também. Eu, quando imigrei, o meu primeiro país foi a Bélgica. E eu cheguei na Bélgica, na Valônia, e eu não falava nada de francês, e as pessoas lá só falam francês. Então, foi um choque muito grande de cultural, a comida que eles comem é diferente, apesar que hoje com a globalização você vai no mercado você acha tudo. Se você vai cozinhar em casa, você consegue fazer as comidas que você comia na sua casa, no seu país. Mas eu tive choque cultural assim mesmo, muito grande, o clima, a questão da língua. Para você que mudou de Portugal para Espanha, que são países vizinhos assim, qual foi a sua maior dificuldade em adaptação? Teve alguma, assim? Para a Espanha, não. Eu acho que a gente, no caso, como eu estava entusiasmada com o trabalho, tinha aquela adrenalina, é como quase quando você se machuca e não sente a dor inicialmente, porque tem muita adrenalina e está muita coisa acontecendo. Aí quando você esfria, você sente a dor, você sente o resto. Para a Espanha, eu não senti muito e, de fato, acho que, no caso, como a minha cidade, como eu vivi na Catalunha, acho que talvez no segundo ano houve um pouquinho mais da presença forte da língua, do idioma, o catalão, e a necessidade de aprender pelo menos um pouco do básico. Mas como com a empresa aérea eu só precisava do inglês,
a influência não foi tão forte. Eu acabei aprendendo um pouco do catalão, mas por natural, porque vinha e aparecia, do que exatamente o país ou a região, no caso, não é país, mas a região, no caso, forçar ou influenciar muito no meu aprendizado. Mas para a Espanha, posso dizer que não tive assim tanto problema de adaptação pelo tipo de cultura parecido já ao que eu já estava vivendo, tipo de mentalidade, o tipo de quando você vê as senhoras idosas na porta da casa, fofocando, é bem comum nos nossos países, então não essa parte, esses detalhes se mantiveram em Espanha para mim. Quando você tem algum problema, você pode recorrer à sua vizinha e está tudo bem. Enfim, eu não tive, eu não tive muitos problemas de adaptação. Agora, se a pergunta for mais para a Holanda, acho que até hoje, depois de 7 anos, sim, acredito que existam sempre detalhes numa adaptação, porque não tem como. São países que às vezes eu até brinco, não é um país nórdico, mas tá quase na mesma página, entendeu? Tá quase na mesma página. E de todos os países que você já morou assim, a Holanda foi o mais difícil a adaptação? Qual que foi o mais difícil Eu para se acho que adaptar? sim. Eu acho que sim. Eu não passei tempo suficiente na Alemanha. Na Alemanha, eu acho que o que aconteceu é o idioma. Você tudo bem que as pessoas podem falar inglês, sim, mas nunca vão gostar de falar o inglês. Então, acaba que você precisa muito falar alemão. Mais uma vez, eu tive facilidade por causa da aviação, então eu me mantive no inglês, mas toda a burocracia que na Alemanha existia com papéis, em vez de ser coisas digitais, não acontecia na Holanda. Agora, realmente na Holanda comigo o que aconteceu mais foi que no primeiro, no segundo ano, eu acho que eu estava ainda vivendo numa bolha que estava tudo certo, tudo foi resolvido, e eu não entendia muito o impacto que tinha na minha vida de estar num país diferente. Aí depois eu comecei a entender. Então, eu acredito que talvez a Alemanha seja um pouco mais desafiadora, um pouco mais difícil de se adaptar, exatamente pelo idioma, porque pedem o alemão com muito mais frequência. A Holanda é pelo fato, por exemplo, quem vive com montanhas à sua volta, quem vive com desnível o tempo todo, porque na Alemanha tem montanhas, então na Alemanha você não tem esse problema. Com frio, o frio de Portugal e Espanha é diferente do frio daqui também. Sim, você sente um choque. Eu costumo dizer que em Portugal e Espanha eu sentia mais frio fora de casa porque as casas não estavam preparadas. Agora você muda para a Holanda e para a Alemanha, as casas estão preparadas. E tanto que você vê, estou de manga curta agora, tudo bem, eu posso usar um aquecedor, mas tem condições de estar de manga curta. Em Portugal, para mim, e em Espanha, isso não acontecia. Então, esse choque de cuidado que alguns países vão oferecer, não, você precisa estar com boas condições na sua casa. Por quê? Porque casas em Portugal são mais antigas, e, enfim. São só detalhes que te ajudam também a adaptar ou não ter um pouco de choque ou não nos países que você mora. Para mim, eu continuo achando que é um país um pouco escuro, chuvoso, tanto a Holanda, por exemplo. É muito difícil com o tempo. Eu aprendi a celebrar o sol, porque você vive Brasil, Portugal e Espanha, você vive com o sol na sua cara. Lá a gente celebra a chuva, mas quando chove também chove como um apocalipse, né? E aqui na Holanda, você celebra o sol, você vê que a cultura holandesa, eles tiram dias de folga para aproveitar esses dias, para ir para outra cidade, para ir para um bar, um café, assim, na esplanada. Então, é interessante essa cultura, é um pouquinho um choque, sim, que você tem, eu acho. E você atualmente também, com o seu trabalho de consultoria para pessoas que estão buscando um trabalho fora também, isso começou quando, Juliana? Olha, eu acho tão engraçada essa história que eu fico, às vezes, sem saber como é que eu cheguei nesse ponto agora, confesso. Ano passado, em março, eu decidi criar o grupo, por quê? Porque eu sempre tive muito gosto em pesquisar vagas.
Então, eu pesquisava vagas, eu adoro explorar o mercado de trabalho, adoro ver as opções e muito mais requisitos. Por quê? Porque eu acredito que as pessoas, às vezes, não estão prestando atenção no próprio requisito de uma vaga e pensam, ai, não sou capaz. Então, para mim, não, pô, cara, vou partilhar essas vagas. E comecei a partilhar em vários grupos as vagas que eu encontrava. Só que eu fiquei pensando, pô, eu tô mandando um monte de spam nos grupos, acho que o pessoal fica chato, fica pensando, não, aquela chata lá mandando um monte de vagas. Aí eu falei, bom, vou criar um grupo de vagas. Então, eu criei um grupo específico só para partilhar vagas que eu encontrava. Inicialmente era só eu. Criei umas regras, tentei me gerir por essas regras, é, e fui criando, a partir daí, uma estrutura nesse grupo. Foi um ano partilhando conversas só sobre trabalho, só sobre vagas. E aí pensei, pô, chegamos a 1.000 pessoas. O limite do WhatsApp é 1.025, eu acho, e em um ano chegamos nessa marca. Eu fiquei pensando, poxa, o que é que podemos fazer mais a partir daqui? Eu tenho extensiva experiência com atendimento ao cliente e também com treinamento por causa da parte da aviação. Então, pensei, bom, tudo bem, eu ainda não tenho o mestrado que eu queria na altura que eu comecei toda essa aventura, mas a minha experiência vale. Então, é isso que eu vou trazer para o grupo também. Eu vou não só mostrar as vagas, mas me informar, ler, pesquisar, enfim, trazer o melhor que eu possa para trazer do grupo. Entretanto, comecei o mestrado em recursos humanos, e o grupo surgiu assim, de uma pessoa que pensava que estava fazendo muito spam nos outros grupos e criou o próprio grupo dela, e agora já tem até um segundo grupo. Então, assim, acho que tem, no total, quase 1.400 pessoas nos dois grupos juntos, combinando os dois grupos. E, às vezes, as pessoas falam, vai, não, tenta o Telegram, que cabe mais pessoas e tal. Mas aí eu me mantenho firme no objetivo, que é uma coisa bem específica também, né? Porque a gente tem que entender o mercado, tem que entender as pessoas, tem que entender que é difícil, não é uma coisa fácil, mesmo que a Holanda, nesse ponto, é bem vantajosa, porque tem bastante trabalho e você consegue, sim, um trabalho fácil. Então, começou assim, foi uma coisa que alguém que pensava que estava fazendo spam até chegar nas consultorias, né? Nas sessões, como eu chamo. Grandes empreendimentos, na verdade, eles sempre começam como uma forma de ajudar outras pessoas, e eu percebo isso um pouco ali. É, eu acho que basicamente todo mundo ali é expatriado, veio de algum outro país e estão procurando vagas. Na verdade, você lida com diversas pessoas também que estão procurando emprego, estão querendo se encaixar no mercado de trabalho aqui na Holanda. O que você acha que as pessoas que chegam aqui, os expatriados, têm dificuldade para conseguir uma vaga? Assim, qual a principal dificuldade para um expatriado conseguir uma vaga de trabalho? A limitação é dele próprio, talvez? Olha, é uma pergunta muito, muito boa. Eu quero tentar ser o mais honesto e transparente possível. Do que eu leio, de questionários que eu já fiz e tudo mais, eu acho que não é só o idioma, porque, enfim, mesmo que as pessoas falem, não, vai com o inglês, tá tudo bem. Eu, pessoalmente, acredito que o inglês, sim, está de boa numa maior parte do país, mas é que nem aquela coisa, não tem bela sem senão, né? Você sempre tem um probleminha ali no meio. Mas o holandês vai estar sempre no caminho, sempre vai estar lá, vai sempre existir, como uma pedrinha que coloca no seu sapato. Então, assim, vai estar sempre lá. Outro problema que eu acho, às vezes, é a falta de conhecimento e talvez planejamento, mas conhecimento eu acho que está um pouquinho acima. Não é eu não acredito que seja só da pessoa o problema. Tudo bem, conhecimento pode ser da pessoa. No entanto, a gente tem que entender que cada pessoa tem a sua vida, né? Cada pessoa tem a sua experiência e, usando expressão comum, cada um sabe onde o calo dói, né? Onde o calo aperta. Então, o que que acontece? A pessoa quer tanto sair, por quê? Devido a 1.000 situações que aconteceram,
e falha na pesquisa. Então, não é só tipo, culpar a pessoa, não, é uma vida toda, é uma consequência daquilo que aconteceu. Então, idioma e uma pesquisa bem profunda para conquistar um trabalho, mas não só também, é entender como um país funciona. Então, muitas vezes nós não estamos preocupados como um país funciona. A gente quer tanto sair e não, ai, meu sonho, eu quero muito ir para a Holanda porque Europa, enfim. E a gente esquece da pesquisa, a gente esquece que tem um idioma a ser aprendido, da burocracia que existe no país para se tornar legal, por exemplo, com documentação. É, e o que a gente pensa? Não, vamos pesquisar e a gente pesquisa só Instagram, só Twitter, só redes sociais e o que a gente encontra? Encontra um lado bonito, muitas vezes, que não é, e não estamos prontos para escutar o lado mais difícil, mais desafiador que existe. Então, para mim, eu acho que o idioma vem como primeiro e, às vezes, a falta de realmente pesquisa profunda, planejamento na vida da pessoa. Então, eu já falei isso com outras pessoas e às vezes a resposta que eu tenho é, pô, mas realmente eu tenho que ir, porque está insuportável o Brasil. Tudo bem, eu não sei a vida da pessoa, então eu não posso, de fato, dizer, não, mas planeja. No entanto, no meu ponto de vista, com as mudanças que eu já fiz também, não estou nem incluindo Brasil e Portugal, porque eu era uma criança, estou incluindo os outros, precisa sim de um certo planejamento, precisa entender não só a cidade, mas a área, e decidir se é aquilo que você quer ou não, né? Porque vai que você realmente não está disposto a aprender holandês, vai que você vê que é tanta burocracia que afinal não vale a pena para você. Então, para mim, acho que eu diria isso, porque é uma aventura, sim, quando você se muda para a Holanda, seja lá de qual país você está vindo. Vai que é o seu segundo, terceiro país também, mas a Holanda é uma aventura, não posso dizer que não seja. E para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho ou quiser marcar uma consultoria, como que faz? No Instagram, mas é só para aviação, então se alguém tem medo de voar também, pode falar comigo. Mas relativamente a trabalho, eu tenho no grupo tem um link para marcar. E eu mando o programa, porque eu estou oferecendo agora no momento o seguinte: tem dois projetos que eu estou oferecendo. Um, que é uma sessão individual de 2 horas, onde a gente fala como melhorar o currículo, cartas de motivação, postura e imagem, perguntas mais comuns e, claro, abertura para a pessoa fazer qualquer pergunta que ela deseja. Então, são 2 horas dedicadas à pessoa. E tem um outro que é também de 2 horas, mas específico só para simular uma entrevista. Para quem? Para quem já tem uma entrevista marcada, para quem quer praticar as suas habilidades na entrevista, e isso, sem dúvida, será em inglês, a menos que a pessoa deseje em português, porque talvez esteja no Brasil ainda ou em Portugal, enfim. No grupo de vagas na Europa, tanto um como o outro, tem um link onde a pessoa pode marcar o dia que deseja. Para o mês de outubro, eu já não tenho mais aberturas, e tenho só para novembro, nos dias 7, 8, 20 e 21. No total, dá 8 vagas que eu tenho para o mês de novembro, e através desse link, quando a pessoa marca, ela me manda uma mensagem, e a gente vê que tipo de projeto ou que tipo de sessão a pessoa deseja, e depois do pagamento, então, aí fazemos a sessão. Por que eu estou fazendo mais vagas este mês? Porque eu estou, no presente momento, estou no segundo grupo de preparação para a entrevista, que eu realizei já um grupo piloto, comecei com essa experiência, durou bastante tempo, então acho que esse foi um dos erros. E o segundo grupo está diminuir para 3 meses, e provavelmente até vou diminuir mais para ficar uma coisa mais condensada, onde é exatamente isso que está acontecendo. É um grupo onde eu incluo sessões em grupo sobre também melhorar o currículo, imagem, cartas de motivação, ATS, LinkedIn, mas incluo 2 sessões individuais, uma normal, onde a gente fala de uma pergunta bem comum na entrevista, que é o Fale-me sobre você, e uma segunda sessão individual, que é a simulação de entrevista.
Agora, esse grupo paga um pouquinho menos, porque a outra é individual e bem mais condensado, tem mais suco, no sentido que o grupo está mais espaçado, o grupo tem mais tempo para a pessoa se preparar, se dedicar mais à vida dela. E então é isso. No grupo vocês vão encontrar o link, pode marcar as sessões individuais comigo. Talvez em janeiro eu faça um projeto em grupo, bem express também, estou avaliando as situações. Essas vagas que eu tenho para o mês de novembro de sessões individuais, nesse momento agora só tenho 7, esqueci de falar 8, mas na verdade são 7, alguém já marcou uma. Tenho mais 7 vagas e talvez só volte a fazer em fevereiro, exatamente porque janeiro quero ter um projeto mais condensado de grupo, como o que eu estou fazendo agora. No entanto, no grupo de vagas, uma das coisas que eu quero fazer, e já vou fazer agora em novembro também, são sessões gratuitas. Então, para quem quiser participar, se inscrevendo, claro, são sessões gratuitas, e eu coloco no grupo o link, e quem quiser participar dessas sessões, que vão ser, naturalmente, com temas relacionados ao trabalho. O próximo, em novembro, nós vamos falar sobre como procurar vagas eficazmente nos sites de busca daqui, que a gente conhece, da Holanda, como procurar essas vagas, porque um dos problemas é também esse, como procurar vagas, que as pessoas às vezes não sabem. E é uma aula que vai ser gratuita, vai ser para os grupos de vagas só que eu tenho. Portanto, tudo que eu faço é inserido lá, com exceção das consultorias, com sessões individuais, que eu abri um pouquinho mais para outras pessoas, mas o foco mesmo são os 2 grupos. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da Juliana, vocês podem acessar os links, eles vão estar aqui na descrição desse vídeo. Você pode marcar a sua consultoria também. E, Juliana, assim, de um modo geral, quais as dicas você poderia dar para as pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho na Europa? Assim? Sempre vai ser mais fácil falar que fazer, eu tenho essa noção. Eu acho que se a pessoa tem algum descendente europeu, que a maior parte dos brasileiros mira muito na parte do italiano, espanhol, ou até português, tentar ter a nacionalidade. E por que isso tem a ver com o trabalho? Porque uma vez que você tenha essa possibilidade e condição de se planejar para ter a sua nacionalidade, as coisas vão ser muito mais relaxadas, relaxadas no sentido de procurar um trabalho e uma vaga, do que se você não tiver documentação nenhuma. E para quem sai do Brasil e se aventura na Europa, a minha dica maior é: tudo bem, você quer vir como turista e ficar os 90 dias, porque legalmente você pode fazer isso. Minha sugestão, usar esses 90 dias de uma forma sábia, para explorar o país e não para se aventurar numa situação em que você pode ficar em risco. Então, planejamento sempre antes de vir. Tudo bem conhecer um país, tudo certo, eu também também faria o mesmo. Mas não, acho que a dica maior é planejamento, ver se tem alguém na sua família com nacionalidade que você possa ter a nacionalidade também e focar nesse objetivo. Não, eu nunca fui muito apologista de ir só no impulso e quando chegar lá as coisas se resolvem. No meu ponto de vista, eu acredito que isso não resolve. Eu acredito que você precisa de um certo planejamento e de uma certa disciplina e opções na sua vida. Então, eu trataria de uma nacionalidade e começava um planejamento que envolve dinheiro, talvez envolva você procurar um trabalho melhor para ter mais dinheiro, talvez envolva você mudar de cidade no seu próprio país, e talvez envolva deixar certos luxos para trás para poupar dinheiro também, porque uma coisa que eu noto que acontece com muitos imigrantes que vêm do Brasil é a pergunta comum: onde eu posso arranjar isso como no Brasil? Como no Brasil? Posso fazer como no Brasil? E o que é que eu penso? Eu também tenho o meu conforto, eu também tenho
aquelas coisas que eu preciso não só comer e que me deixam mais quentinhas no coração, né? No entanto, é entender que quando a gente sai, a gente talvez não tenha com tanta facilidade, mas como você mesmo falou, vamos ter essa facilidade sim, porque, claro, mais e mais existem lugares, existem negócios que vão ficar acessíveis, mas não ir contando com com essa acessibilidade. Então, para mim, é nacionalidade, planejamento e estabelecer metas realísticas, porque eu acho que a gente pode ser impulsivo em outras coisas, não exatamente quando se trata do nosso futuro, porque nós não sabemos o tipo de pessoa que vamos encontrar, nós não sabemos o tipo de pessoa que vai tentar ajudar, não ajudando. Então, é preciso ter muito cuidado quando a gente tem esse desejo de emigrar, né, de sair do nosso país, porque eu conheci várias pessoas que tinham posições, por exemplo, lembro que eu conheci uma pessoa que era vice-presidente numa empresa dela e decidiu vir para a Holanda por causa do marido e está tudo certo. No entanto, a dificuldade é muito grande mesmo para essa pessoa. Então, é entender o quanto nós estamos dispostos a deixar para trás. E é um pouco na aviação a gente brinca, e a gente fala assim: você quer ser comissário? Olha, que não, cuidado com essa ideia de glamour. E a pessoa só está mirando o uniforme e os destinos lindos. E esquece que a bordo você tem que lidar com muita coisa também. E quando você fala dessa realidade, a pessoa pensa: ai, não imaginava, não imaginava. Então, há uma outra realidade por trás de só ir e pronto. Então, nacionalidade, planejamento acima de tudo e metas realísticas, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, muitos imigrantes, eles cometem o erro de achar ou de tentar fazer o país que eles chegam como se fosse tudo igual ao país que eles moravam antes. Isso nunca vai ser, não faz o Não. menor sentido, porque se você quisesse estar no país que você deixou, é melhor você voltar. É interessante isso que você está falando, porque o que acontece? Qual é o sonho da pessoa? É sair de um lugar onde segurança, condição financeira não é bom, para um lugar que é bom, mas ah, com a com a impulsividade, com a alegria, com a comida, entendeu? Ou seja, a gente quer o que a gente vivia só sem a parte ruim. Só que uma coisa que eu aprendi nesses anos todos de imigração e de vivência é que não existe país perfeito, nunca, não há nenhum país perfeito, e não existe nenhum país que seja fácil para você. Pronto. Há mais facilidades em certos países, mas não existe um que a gente pense, não, é mais fácil para lá. Tá, ok, certas coisas poderão sim ser mais fáceis, mas depois você se dá conta que outras coisas vai ser um tapa. Então, é importante lembrar que quando a gente se muda, é isso que você falou, não vai ser tudo como a gente esperava. Daí o planejamento e as metas realísticas, porque a gente tem aquela brincadeira que se vê muito, o sonho americano. Tem o sonho europeu também, né? Tem o sonho europeu que envolve a base da segurança e do salário. Mas aí quem ganha em euro vai gastar em euro. Não tem a criminalidade, de fato, a Europa ganha do Brasil nesse ponto de vista, mas também existem áreas que são violentas, também existem países que são violentos, com diferente tipo de crime e às vezes não existe essa visão. E é preciso sim ter cuidado, é preciso ter atenção. Tem que pesquisar muito, muitas vezes. Não se pode ter tudo, né? Todo lugar vai Não, ter os seus pontos positivos e os seus não. pontos negativos. Isso é incontestável e eu acho que todo imigrante devia saber disso antes de imigrar e colocar isso na cabeça assim de forma realística, igual você Não. está falando. Você que já imigrou para tantos países, o que que mais, isso é de uma forma pessoal, o que que você mais sente saudade assim do seu país? No caso de Portugal, assim, onde você cresceu. Acho que vai ser sempre a comida. Ah, a comida, para mim, tem conforto também, né? Tem cheiro, tem toque. Às vezes você come a coxinha com a mão, ou come a asinha com a mão, enfim. Então, e
acho que em todos os países tem a comida da mãe, né? Então você sente falta, porque você nunca vai conseguir fazer do jeito que sua mãe fazia. E provavelmente a sua mãe também não está conseguindo fazer do jeito que a mãe dela fazia. Mas aí você é um conforto, é uma memória extremamente afetiva. Eu acredito que a comida é o que talvez eu sinta mais falta. Há detalhes de certas pessoas, de estilos de certas pessoas, que talvez eu também sinta falta, uma impulsividade, tipo, não, vamos pegar o carro e vamos. Quer tomar uma coisa? Está livre? Tô, então vamos lá. Então, talvez essa impulsividade também faça falta na vida de uma pessoa, porque quando você muda, eu acredito que, não estou falando só da Holanda, onde tudo é na base de uma agenda, eu estou falando que você cresce à medida que você muda de países. Então, você fica menos tolerante a visitas inesperadas, você quer ter o seu próprio ritmo em várias coisas. Então, sim, você cria um ritmo seu, você cria uma vida sua, que quando você sente falta de alguma coisa, vira conforto, vira o seu momento próprio. Então, quando você volta ao seu país, você volta, às vezes, para comer o que você não conseguiu comer, para sentir cheiros que você não sentia no país que você está vivendo. Por exemplo, eu lembro que quando eu era criança em Portugal, nós íamos para a praia, eu e a minha família toda, a família do meu pai e tudo, e a gente ia lá na praia, numa serrinha, numa montanha que tem lá na praia, fazer um piquenique com frango. Era o que a gente fazia. Até hoje, esse cheiro está comigo. São momentos bem delicados, que viraram delicados e quase sagrados. Por quê? Porque não se repetiram. Até porque, uma coisa que eu aprendi também, a gente não sabe quando vai ser a última vez. Então, a gente não se deu conta quando é que foi o último piquenique. E aí, de repente, eu já estava vivendo a minha vida. As coisas acabaram. Então, eu acredito que não só a comida, mas esses momentos é o que a gente sente falta quando a gente muda de país. Se você pudesse dar um conselho de um modo geral para quem vai imigrar para qualquer país do mundo que seja, não só a Europa, o que que você falaria para essas pessoas ou para essa pessoa, além de tudo que você já falou, assim? Pesquisa. Pesquisa, pesquisa e pesquisa. Saiba, conheça o país, saiba onde fica, que às vezes acontece também, a pessoa não sabe onde fica certo país. Entenda o país, conheça o país a fundo, o máximo que você conseguir conhecer. Seja lá que país você queira se mudar, mas vá ao mapa. Uma coisa que eu faço muito, e faço ainda hoje, às vezes quando eu quero, às vezes eu fico pensando, pô, e se eu for para esse país? Primeira coisa que eu faço, vou ao mapa. O que é que tem? O que é que não tem? Já ouvi falar dessa cidade? Então, tenta no básico, tenta a Wikipédia. O que é que a Wikipédia está falando? É um básico dos básicos, só para entender quantas pessoas existem nesse país. Você vai a alguma igreja? Tem igreja nesse país para você? Porque para muitas pessoas é importante também. Então, pesquisa mesmo. Antes de sair do seu país, pesquise o próximo país. Para mim, eu acho que isso nem é só um conselho ou dica, você deveria ser algo realmente na cabeça da pessoa. Pesquise, vai ao mapa, vai ao Wikipédia, que é o básico, procure grupos, que agora a gente tem a tecnologia super na mão da gente, né? Então, vai a grupos no Facebook, leia, só leia, nem precisa criar nenhum post, só leia o que as pessoas estão escrevendo. Vai ao LinkedIn, pesquise se a empresa que você está interessada tem naquele país, alguma coisa assim. Pesquisa sempre, e profunda, pesquisa profunda. Você tem vontade ainda de imigrar para outro país, assim, no futuro? Eu acho que vai acontecer, sim. Eu acho que não posso dizer que país, porque eu não sei. Mas eu acredito que sim, que eventualmente vai acontecer. Acho que o que me prende agora é um pouco o que a gente já falou também, quando a gente cria uma vida e cria já o nosso espaço, nossa área,
fica mais complicado a gente ter esse desejo, porque a gente realmente se acomoda com as coisas que a gente tem, e se tá bom, a gente aproveita que tá bom, é realidade. Mas sim, eu acredito que eventualmente eu escolherei outro país e para começar de novo, porque, enfim, como muitas vezes, como a gente já falou aqui, não tem como ter tudo perfeito. Então, a gente busca algo que se assemelhe ao perfeito para a gente. Então, se eu estou procurando algo com um pouquinho mais de oportunidade e de vivência de outras pessoas, então talvez sim, eu talvez procure outro país, sim. No caso, por exemplo, dou um exemplo da aviação. A aviação, a gente pensa, pô, mas toda empresa está contratando, está certo, teve o Covid, depois do Covid, todo mundo contratou. Mas, por exemplo, a Holanda é bem restrita com a aviação. Você precisa falar holandês, precisa morar aqui 8 anos, precisa de ter diploma de nadar, que é uma coisa que eles fazem aqui. Então, tem certas coisas que, para mim, por exemplo, me limitam. Mas eu não posso dizer que será amanhã, mas acredito que um dia, sim, eventualmente irá acontecer, dependendo da pesquisa que eu faça. Juliana, queria agradecer por você ter aceitado esse convite, ter conversado aqui um pouquinho, contando sobre a sua experiência, falando essas dicas preciosas sobre o mercado de trabalho para quem está chegando agora ou está pensando em vir no futuro. Queria te agradecer. Muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, pelo convite. Eu gosto muito de falar demais, e de falar sobre esses tópicos também. Me deixa muito feliz e espero que as pessoas escutem com muita atenção também, né? Porque de alguém que já passou por muito e também gosta do conforto, né? Acaba que a gente tem que tomar decisões e ver o que é melhor para a gente, né? Então, pode ser que influencie alguém, quem sabe? Obrigado, Juliana.